Boa tarde, juniores. Tudo bem com vocês? Espero que tenha sido uma semana muito abençoada. Estamos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de aprender da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais uma aula. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma aula que o Senhor nos dá esse privilégio, Senhor Deus, de aprendermos mais da Tua palavra, de aprender mais do Senhor, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração estejam abertos, Senhor Deus, Pai amado, para aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra, Senhor Deus, que ela fique gravada no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? Bom, nosso personagem de hoje é um personagem que não é tão falado, não é tão ensinado, mas que ele tem muito a ensinar para nós. Ele tem algo muito importante, né, a nos lembrar, na verdade. Nós sempre ouvimos sobre isso, mas é como um lembrete, né? Que isso é o que nós devemos ter e fazer todos os dias. Amém? Vamos lá? Bom, nosso personagem de hoje é Saul. Lembra do rei Saul, rei de Israel? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ele vai nos ensinar uma coisa que a gente ouve isso todos os dias, mas ele vai nos lembrar o quanto isso é importante. Amém? Vamos lá? Bom, vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Saul foi ungido rei de Israel. E quem ungiu Saul foi Deus. Deus enviou Samuel a ungir Saul como rei de Israel. E passado um tempo, o Senhor mandou Samuel novamente até Saul. Só que dessa vez ele tinha uma tarefa para Saul, ele tinha uma missão para Saul. E foi assim que aconteceu. Samuel chegou para Saul e falou: "Olha, eu sou aquele mesmo que te ungiu, que Deus me usou para te ungir. E hoje eu volto aqui a falar com você novamente. Olha, Saul, o que Deus quer de você é que você acabe com os amalequitas, porque eles prejudicaram o povo de Israel. Então eu quero que você aniquile eles, acabem com todos." E a palavra de Deus fala assim que Deus mandou ele acabar com todos os animais, todas as pessoas, mulheres, homens, crianças, não importasse quem fosse. Deus queria que eles acabassem, né, o exército de Saul acabassem com o povo amalequita. E aí tudo bem, ele juntou o seu exército, juntou o seu pessoal e ele foi até lá. Só que Deus deu uma ordem para ele, e a ordem era acabar com todos. Só que não foi dessa forma que Saul fez. Saul acabou com as pessoas, mas ele deixou alguns animais. E sabe o que aconteceu? No coração dele, né, ele achava que ele estava fazendo uma coisa certa, porque ele ia usar esses animais como forma de sacrifício. Porém, não foi essa a ordem de Deus. E Saul passou um tempo e Samuel chegou até ele e perguntou: "Olha, eu tô ouvindo barulho de animais, o que tá acontecendo? Da onde são?" E Saul falou: "Olha, é do povo amalequita, eu resolvi fazer um sacrifício ao Senhor." E Samuel falou para ele o seguinte, que não era essa a ordem de Deus. Deus não tinha pedido para ele um sacrifício, Deus tinha pedido para ele obediência. A palavra de Deus, diz assim, lá em 1 Samuel 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância com o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor rejeitou você como um rei." E o que aconteceu? Saul, ele entendeu que isso seria uma forma de oferecer um holocausto ao Senhor, oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas na verdade não foi isso que Deus pediu. Deus pediu que ele acabasse com aquele povo. Deus falou para ele, deixou claro nos versículos, que era para ele acabar com todo mundo, homem, mulher, criança, animais, tudo. E não, ele deixou alguns animais para fazer uma forma de sacrifício. E o que Deus falou para ele? "Olha, eu prefiro muito mais que você obedeça do que você me entregue um sacrifício, porque a obediência é muito melhor do que uma carne do cordeiro, ou como diz, a gordura do carneiro, como qualquer outro sacrifício." E isso é o que nós vamos aprender nessa tarde, é isso que nós temos que lembrar nessa tarde. Pode até ser que você pare para pensar assim: "Nossa, mas Saul fez com a melhor das intenções." Tudo bem, mas não era isso que Deus queria naquela hora. Deus queria obediência.
Tem horas que o nosso coração, a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração vai nos enganar dizendo assim, olha, acho melhor você fazer dessa forma. Talvez você faça realmente com a melhor intenção, talvez você faça até pensando assim, nossa, mas eu tô fazendo com amor. Mas naquele momento é obediência. O tema da nossa aula hoje, se fôssemos dizer assim, um tema seria obediência e sacrifício. O que é melhor? O que Deus gosta mais? O que Deus aceita mais? É lógico que tem momentos que Deus vai exigir de nós alguns tipos de sacrifício. Sacrificar outras coisas na nossa vida. Mas igual nesse momento, nós vivemos os momentos de Deus, o tempo de Deus. Nesse momento, Deus não queria um sacrifício, Deus não queria que ele entregasse algo para Deus, Deus só queria obediência. Às vezes na nossa casa, pai, mãe, ou até mesmo no dia a dia, né? Para quem você vê seu pai, sua mãe, trabalha fora, os seus irmãos, para nós que trabalhamos fora, às vezes, vamos supor, você faz alguma coisa com a melhor intenção, mas não, naquela hora, seu chefe, seu pai, sua mãe, apenas o que ele quer é obediência. Apenas que você faça aquilo que foi pedido, e era isso que Deus queria de Saul. Obediência. Tem momentos na nossa vida que ela vai ser muito mais necessária do que qualquer outra coisa que você faça. Igual eu disse, talvez você possa pensar assim, mas eu fiz de coração, mas não naquele momento. Naquele momento é só obediência. O momento de Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas. Vai ter o tempo certo sim para um sacrifício que você precisa entregar ao Senhor. Mas tem momentos que Deus vai só pedir a sua obediência. É isso que ele quer. Sabe por quê? Porque é ele quem sabe o que é melhor para nós. É ele quem sabe o que nos ajuda mais. É ele quem sabe o tempo certo das coisas. Ele quem vai saber qual é o tempo de sacrificar e o tempo de obedecer. Assim como ele fez com Saul, naquele momento não era tempo de sacrificar nada, era tempo somente de obedecer, ouvir a voz de Deus, entender aquilo que Deus estava pedindo para ele. Eu quero que você fique com isso gravado no seu coração. Lembra disso, há um tempo certo para todas as coisas. Vai ter o tempo de você obedecer e vai ter o tempo de sacrificar. Lembra sempre de Saul. Opa! Qual é o momento? É o momento do sacrifício ou o momento de eu só obedecer a Deus? E não siga sempre o seu coração. Nosso coração, ele é enganoso. Fazer as coisas com amor é muito diferente do que você seguir as coisas que o seu coração vai dizer. Ouça a voz sempre de Deus. Entenda o que Deus quer para você. Lembra que Deus falou para Saul acabar com tudo. E Saul achou que era melhor no momento de sacrificar. E não, Deus só queria obediência. Era simples. Era só ele ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus queria. Lembre-se disso. É momento do quê? É momento de eu obedecer? É momento de eu fazer outra coisa? Não, só obedecer. Obedecer a voz de Deus, obedecer a voz das pessoas que têm mais experiência. Isso vai contar muito na nossa vida. Isso conta para nós adultos também. Isso conta em todo momento, você entendeu o momento certo de todas as coisas. Sempre lembra disso. Aquele momento era o momento de obedecer, não era o momento de sacrificar. E aí, sabe o que aconteceu? Saul teve uma consequência muito grande. A sua descendência teve uma consequência muito grande. A palavra de Deus diz assim que a descendência de Saul foi morrendo. E foram mortes trágicas, foram mortes de uma forma muito diferente. Por quê? A consequência do pecado dele foi muito maior. E lembra que quem ungiu Saul foi Deus. E o que aconteceu? Saul perdeu a bênção de Deus depois disso. Por quê? Era só ele obedecer. Deus estava com ele, Deus continuava com ele, mas naquele momento o que Deus queria era só obediência. E ele fez ao contrário, ele fez outras coisas que não era da vontade de Deus. O que aconteceu? Ele trocou a obediência pelo sacrifício, e não era isso que Deus queria naquele momento. Deus só queria a obediência de Saul, era só isso. E aí ele teve consequências maiores. A bênção de Deus, o Espírito Santo de Deus que estava com ele, se afastou de Saul. E aí o reinado dele foi um reinado totalmente fora da presença de Deus. Não é isso que você quer para sua vida, não é isso que você precisa ter para sua vida. Ficar longe de Deus. Entenda o momento de obedecer. Guarde isso no seu coração. Amém? Eu espero que você esteja orando aí na sua casa também, para que logo a gente possa estar junto de novo. Nós amamos muito vocês, nós ficamos muito felizes quando vocês participam das aulas. Eu amo muito vocês, viu? Que vocês tenham uma semana muito abençoada, um final de semana cheio da presença de Deus, amém? Um beijo e até mais.